podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Matheus Passini, economista, analista de negócios internacionais e tradutor. Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, tudo bem, Bruno? Todos os ouvintes aí do podcast do Instituto Mises Brasil. Matheus, você escreveu uma monografia falando da teoria austríaca dos ciclos econômicos e eu queria te perguntar a respeito desse trabalho acadêmico que você desenvolveu, qual a diferença substantiva entre a teoria austríaca dos ciclos econômicos desenvolvida pelo Roger Garrison, que é o que você usa como ferramenta teórica, e as escolas de pensamento econômico representadas pelos economistas Jamie Astey e Wesley Mitchell, que são duas fontes bibliográficas que você também utiliza? Bom, Bruno, o meu trabalho, importante começar por essa parte, ele é dividido em 3 sessões. O primeiro capítulo ele faz uma revisão histórica sobre o ciclo econômico. No segundo capítulo eu já faço um embate entre as perspectivas filosóficas da escola austríaca e do paradigma neoclássico. E por último, no terceiro capítulo, então, eu explico um pouco da teoria de Garrison em comparação a essas escolas que eu trato nesse primeiro capítulo. Mas voltando à pergunta, a principal diferença entre a teoria austríaca de Garrison, porque Garrison ele acaba sintetizando no seu trabalho as principais perspectivas sobre os ciclos econômicos de Mises, Hayek e também de Rothbard. Ele faz essa síntese. E o que tem de diferente na perspectiva dele em comparação a quaisquer outras escolas que eu menciono no primeiro capítulo, por exemplo, a monetarista, a keynesiana? É o quê? É que a teoria austríaca é a única que exibe uma teoria do capital. Em todas as outras, o capital é algo homogêneo, é um agregado amorfo que no final não condiz com a realidade que as pessoas veem, que é o quê? Que são os estágios de produção, como por exemplo, Hayek tem aquela construção teórica dos triângulos, né? Então essa é a principal diferença do que os austríacos pregam dentro da explicação do ciclo econômico e todas as outras escolas que eu tratei no meu trabalho. E no que se refere à origem dos ciclos econômicos, que é um capítulo que você também escreveu na sua monografia, quais são as diferenças entre a teoria austríaca e as demais escolas em relação aos aspectos temporais e causais? No primeiro capítulo eu procurei dividir as teorias que tentam explicar o fenômeno do ciclo econômico entre as teorias temporais e as teorias causais. Dentro das teorias temporais, eu cito 4 autores, que seria Kitchin, Juglar, Kuznets e Kondratiev, que é dentro desses 4 o mais conhecido, que inclusive foi base da monografia do colega Lucas Mendes, que já participou do podcast do Instituto Mises. Em resumo, essas teorias temporais elas focam na estipulação dos ciclos econômicos dentro de períodos exatos de tempo. Por exemplo, Kondratiev utiliza de 50 a 60 anos. Ele se utiliza de fatos históricos relevantes e a partir daí ele procura dados, estatísticas que venham a representar e que venham ajudar ele a formar uma construção gráfica. Por exemplo, ele seleciona a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, entre outros eventos importantes para formar esse quadro. Kuznets, Juglar também e Kitchin usam, por exemplo, as variações tanto de fluxos imigratórios, o problema da informação, da diferença do tempo entre o que o mercado está sinalizando e quando a informação chega aos empresários. Então eles dependem muito da fixação de períodos para que as suas teorias tenham validade.
Depois, as teorias causais, então, que é o grupo que eu considero mais importante, onde entram a teoria da inovação de Schumpeter, a teoria climática, a monetária, que depois ela é melhor desenvolvida por Friedman, a do subconsumo, que é uma teoria keynesiana barra marxista, né? Então, dentro dessas teorias, eles procuram uma causa específica dentro de um conjunto gigante de possibilidades para explicar o fenômeno do ciclo econômico. Principalmente aqui, eu acabo, no decorrer do trabalho, focando em fazer o contraponto entre a teoria austríaca e o que prega especialmente a teoria keynesiana do subconsumo e a monetária. E qual é a grande virtude que você conseguiu observar, no caso da teoria austríaca, para tratar da realidade na comparação com essas outras escolas, Matheus? Na verdade, eu acabei optando pelo modelo de Garrison, porque, como é a conclusão do trabalho, eu acredito que hoje ele é o melhor modelo para se explicar o ciclo econômico da teoria austríaca, porque ao mesmo tempo ele consegue bater de frente com os modelos que a maioria, creio que todos os estudantes de economia são ensinados aquele modelo ISLM. Então, como Garrison coloca no seu trabalho, o Rothbard ficou muito contente com o trabalho que ele realizou, porque tecnicamente os austríacos iriam derrotar os keynesianos no seu próprio campo, no seu próprio método pedagógico, método de ensino. E além disso, a questão de toda essa problemática, Garrison consegue de uma forma bem interessante ir criticando ponto a ponto todas essas escolas que eu tratei, tanto a inviabilidade de uma análise puramente temporal, ele consegue abarcar a questão da problemática da informação, que depois ele também pega isso da questão do conhecimento de Hayek. Ele desconsidera, por exemplo, a questão climática como uma causa relevante do ciclo econômico, mas sim como talvez um ponto que possa colaborar na mudança de uma ou outra magnitude. Ele também considera a teoria monetária, porque sim, a teoria austríaca ela tem essa questão da variação do crédito, da mudança do crédito, que gera essa desalocação de recursos, essa desalocação temporal de recursos. Ele critica então a teoria do subconsumo e ao mesmo tempo expõe o contraponto austríaco. Foi por isso que eu acabei escolhendo esse modelo de Garrison dentro de várias outras opções que existem hoje. Esses elementos, tanto temporal quanto causal, acho que eles estão ligados diretamente ao núcleo fundamental da escola austríaca, né, que é a ação humana, tempo e conhecimento. De que forma que esse núcleo, Matheus, colide com o núcleo do paradigma neoclássico? Você também tratou disso na sua monografia. Depois de fazer então uma introdução, uma reflexão no capítulo 1, era importante ter um capítulo 2 que fosse o momento de transição entre a perspectiva austríaca e o paradigma neoclássico, que marca, se não todas, mas a maioria das escolas tratadas no primeiro capítulo. Então, os 3 pontos principais que eu destaco, inclusive isso tratado com maior profundidade nos livros do professor Biratan Iorio, se trata da diferença do agente austríaco, do empreendedor, aquele que age sem saber se os seus objetivos serão cumpridos. Ele age num mundo de incerteza, onde o futuro propriamente é incerto, aí colidindo com aquele indivíduo neoclássico, o homos econômicos, no qual ele se transforma, pela definição de Robbins, ele é como um autômato. Todas as possibilidades, as probabilidades já estão disponíveis, ele simplesmente escolhe, ele é passivo, enquanto o agente na escola austríaca ele é ativo, ele é criativo e ele vai lutar pela melhoria das suas condições. Aqui eu não estou resumindo a simplesmente o empreendedor no sentido de alguém que vai abrir
uma empresa, um negócio, mas sim daquele agente que procura melhorar a sua situação. Exatamente. A questão quer dizer, o agente imprevisível que vai lidar com um ambiente de incerteza, não é isso? Exatamente, é aquele indivíduo que aprende, que dá valor e não consegue viver, ele não para no tempo, ele não é um ponto vazio. E aí entra o segundo tópico interessante, que é a comparação da visão de tempo entre os austríacos e os neoclássicos. Para os austríacos, a verdadeira concepção de tempo é a do tempo real, que apresenta uma continuidade dinâmica. Ele é formado por memória e expectativa. Se você for colocar isso de um ponto de vista gráfico, o T2 ele vai ser a consequência do aprendizado que o indivíduo teve desde o momento T0. Já quando você você compara com o paradigma neoclássico, que segue então o tempo newtoniano, que é uma continuidade matemática, você percebe o quê? Que o T1 e o T2 eles são isolados, porque afinal, como diz a concepção neoclássica de Robinson, por exemplo, sobre a economia, ele fala em poucas palavras que a economia ela se trata simplesmente da mera alocação de recursos disponíveis. Então o que acontece? Como nós vimos no primeiro tópico, o indivíduo ele se torna um autômato, ele é passivo, ele depende simplesmente de fatores externos a ele e não de sua própria iniciativa. Então, dessa noção de continuidade dinâmica surge a questão da heterogeneidade, que depois se aplica à questão do capital por parte dos austríacos. Já seguindo a linha do tempo newtoniano, existe a homogeneidade na questão temporal. Então, cada ponto é exatamente igual a todos os outros demais. O que diferencia eles é simplesmente a nomenclatura, porque o indivíduo ele não está aprendendo, ele não está adicionando nada a mais dentro de sua análise, dentro do entendimento de realidade que ele tem. Entendi. Logo então, fechando esse tópico, a questão da eficácia causal. Então, o ser humano, o indivíduo austríaco, ele vai evoluindo, né? Enquanto esse autômato neoclássico, ele simplesmente para no tempo. Então, essa é, em resumo, esse segundo tópico. E, por fim, a questão do conhecimento, que é muito importante, né? Ela é destacada do ponto de vista austríaco como, através do discurso de premiação do Prêmio Nobel, né? A pretensão do conhecimento, que inclusive está disponível no site do Instituto Mises para leitura, que Hayek fala sobre todas as limitações que o conhecimento humano tem. Então, que ele é subjetivo, ele é individual, ele está disperso entre tantas pessoas e que a principal função dele é que ele é criativo e que daí ele dá origem a, por exemplo, a função empresarial. Já do ponto de vista neoclássico, ele segue uma postura positivista do mundo, né? Uma filosofia positivista que é levada para a economia e que, em resumo, ela qualifica o conhecimento que só é conhecimento que é demonstrado por meio da razão ou provado por meio de números. É como se fosse levar o método científico, o método laboratorial para a economia. E isso acaba gerando tudo que nós vemos hoje em dia, por exemplo, todas as regulamentações, as intervenções nos mercados, uma suposta soberania ou superioridade intelectual por parte dos políticos e que gera a tão danosa engenharia social que nós temos hoje, por exemplo, no Brasil. Então, esses são os 3 pontos principais que eu gostaria de ressaltar. Entendi. Que dividem essas duas escolas. Entendi. Quer dizer, essa escola de pensamento rival seria, então, quer dizer, é quase que não compreender a realidade, né? Enquadrar a realidade dentro de um determinado modelo econômico, é isso? Exatamente. A escola neoclássica ela acaba dependendo de restringir tanto a possibilidade de variações da economia, porque ela precisa como se fosse ter um ambiente onde ela possa fazer testes dentro dessa
por exemplo, testar magnitudes, por isso que são usados agregados, porque a partir desses agregados se tem uma falsa veracidade factual, por exemplo, o PIB, a poupança, o investimento bruto, a dívida bruta, tudo isso acaba se tornando sim uma arma dos neoclássicos para, de alguma forma, enquadrar o mundo dentro de uma estrutura totalmente maleável por parte do ser humano, o que não é verdade, como Hayek diz, né? A nossa capacidade, a nossa capacidade individual, ela é muito pequena, nossa compreensão de mundo nunca vai ser completa, nós estamos sempre aprendendo. Isso na mão do governo se transforma num grande instrumento de política econômica, né? Exatamente, é isso que acontece no Brasil, agora com as criações de novas estatais, toda a parte de regulamentação econômica, já vem aí, por exemplo, os projetos como o Bolsa Família, todas essas ideias e esses projetos, eles advêm de uma visão positivista da sociedade, uma posição onde que você espera que alguém ou um grupo de pessoas detenha um tal conhecimento capaz de dizer o que é bom para você e o que é bom para mim, mais do que eu próprio. Então ele corta, ou ele pelo menos restringe em grande parte a liberdade dos indivíduos. Agora, Matheus, qual a grande virtude do subjetivismo da escola austríaca na comparação com as escolas as outras escolas de pensamento que você estudou na monografia? Na verdade, o subjetivismo, na minha opinião, ele acaba fazendo o quê? Destacando, humanizando a própria ciência econômica. Ele faz com que nós possamos retroceder até a figura do indivíduo para estudar a ciência econômica como um todo. Então ele destaca a criatividade e autonomia das escolhas individuais, chegando até o ponto onde ele retrocede ao individualismo metodológico, porque a partir do indivíduo, como a gente poderia citar a obra de Ação Humana de Ludwig von Mises, ele começa com uma reflexão do indivíduo e ele vai crescendo até você ter a compreensão dos grandes agregados econômicos hoje. Então tudo partindo desse pequeno indivíduo e de suas ações isoladas até por exemplo, a poupança, o investimento, então até a compreensão de muito mais do que ele poderia pensar desde o início. Então essa é a grande virtude do subjetivismo em relação à postura positivista, por exemplo, né? É muito mais humilde nesse sentido. Entendi. Agora, no estudo que você desenvolveu, nos autores que você leu, nessa análise comparada e crítica que você desenvolveu, qual foi o principal problema teórico, Matheus, que você conseguiu identificar no paradigma neoclássico na comparação com as bases filosóficas da escola austríaca? Bom, eu destaco como problemas teóricos um pouco da questão do tempo newtoniano, que acaba gerando uma concepção de capital homogêneo, o que não é verdade. Hoje nós, apesar de ser muito difícil dividir isso teoricamente, nós sabemos que existem os bens de capital, a indústria que produz bens de capital, a indústria que produz bens de consumo, a indústria de mineração. Então, a teoria austríaca ela possibilita a compreensão de que a economia ela é dividida em diversos setores e aplica isso na prática, enquanto as outras acabam levando e tratando o capital de uma forma totalmente homogênea, totalmente amorfa e que fica de difícil compreensão se você quer realmente entender a realidade como um todo. Se você simplesmente usar esses modelos teóricos, por exemplo, keynesianos e SLM, você vai acabar, o indivíduo ele praticamente é excluído da própria análise. Na verdade, o ser humano, o indivíduo, você, acaba se perdendo dentro desses agregados e a economia ela se torna cada vez mais distante especialmente do leigo e do próprio economista. Se torna uma disciplina totalmente vaga e totalmente fora do seu princípio, que na minha opinião
é a economia como sendo uma ciência social, uma ciência que discute as consequências de ações individuais e o que elas, com o tempo, acabam tomando no que diz respeito a tamanho e resultados, né, da evolução, crescimento de um povo, por exemplo. Mas eu destaco principalmente a questão do capital, que a teoria austríaca é a única que realmente se preocupa em desenvolver essa parte da explicação dos ciclos econômicos. Matheus, você é estudante de economia, como é que você teve acesso aos autores da escola austríaca e daí decidiu fazer uma monografia de conclusão de curso tratando de um autor austríaco e fazendo essa análise comparada com outras escolas do pensamento econômico? Na verdade, a história é bem curiosa. Eu comecei meu curso de economia na Universidade de Caxias do Sul, que foi onde eu concluí também. E ali, depois de 2 ou 3 semestres, eu resolvi criar um blog de economia para que eu pudesse automaticamente aprender mais através da leitura e do estudo. E eu fazia postagens semanais a esse blog. E acabei quase que automaticamente conhecendo outros autores. E uma semana eu não ia conseguir postar o texto. Eu procurava manter uma regularidade. E aí eu convidei um amigo pós-keynesiano para escrever ali no blog. Então ele escreveu 1 ou 2 textos sobre teoria monetária e começou a surgir comentários sobre isso. E a pessoa que comentou foi hoje um grande amigo chamado Lucas Mendes, que já participou ali do podcast do Instituto Ludwig von Mises. Então eu vi que ele estava participando do debate e disse assim, eu vou conhecer. Mas de onde ele tira essa teoria? Porque afinal, hoje em dia, isso... Eu estudei a parte de história econômica ainda em 2008, mas hoje em dia que parece que a perspectiva austríaca está começando realmente a ser tratada nas universidades. Naquela época era algo raro, eu não tinha conhecimento, não sabia de onde vinha essa linha de pensamento. Então eu procurei me informar, conheci o Lucas, ele me sugeriu vários livros e a coincidência é que na Universidade de Caxias do Sul, na época, um dos professores era o professor Anthony Miller, mas eu não conhecia ele e eu não sabia que ele era austríaco. Então o Lucas Mendes um dia me comentou, não sei, você tem contato com o professor Anthony Miller? Aí eu disse, não, na verdade eu não fiz nenhuma disciplina com ele. Ele disse, não, mas esse é um dos grandes ícones da escola austríaca aqui no Brasil e por que não dizer no mundo, então vai atrás, entre em contato com ele. E eu fiz isso mesmo, participei por 2 anos de várias revisões, grupos de monografia que o professor montou, em que cada aluno lia a monografia do seu colega e sugeria, e a partir desse momento ele também fomentou várias outras leituras sobre escola austríaca, e com o tempo fui me tornando um austríaco, e hoje não tem como negar que, na minha perspectiva, pelo menos, é o caminho a ser seguido e que é importante que os liberais, né, os libertários, nesse ponto de vista, sempre sejam ativos, né, sejam indivíduos ativos na busca da diminuição do tamanho do Estado, da interferência sobre as liberdades individuais, que são tão importantes e que você só reconhece a importância quando perde. Ok, Matheus, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.